Abra sua Bíblia no Salmo 109. Semana retrasada, nós já fomos até o versículo 20 do Salmo 109 e hoje eu quero encerrar com você o versículo 21 ao versículo 31. Antes vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, quando estamos agora diante da Tua Palavra, fomos alimentados pela mesa do Senhor, pela ceia do Senhor, e agora, ó Pai, pedimos a Ti que nos ajude e alimente o nosso coração com a Tua Palavra. Somente a Tua Palavra pode purificar o nosso coração, somente a Tua Palavra pode dar a vida que nós precisamos. Vivifica-nos. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero só, antes de ler o texto, vamos relembrar alguns pontos importantes do Salmo 109. Primeiro, o Salmo 109, ele se trata de um salmo imprecatório. Eu já expliquei em outras ocasiões e mostro novamente o que significa isso. O salmo imprecatório, ele é uma oração na qual o salmista pede a Deus que faça vingança por ele, que Deus faça justiça por ele. Não é um salmo de vingança, não é um salmo carregado ou uma oração carregada de vingança e de desejo maligno em relação a alguém que lhe fez mal. Não é isso. O salmo imprecatório é uma oração que expressa confiança na justiça de Deus, e então a pessoa pede ao Senhor que julgue a sua causa. Isso é um salmo imprecatório. Salmo 109 é o último salmo imprecatório. Então, na sequência de salmos que nós temos visto, desde o salmo 1 até aqui, este será o último salmo imprecatório. Então, nós não voltaremos mais neste tema nessa sequência. Mas outra verdade importante que nós não podemos descartar é que um salmo imprecatório, ele não contraria a palavra de Deus e o ensinamento do Senhor Jesus, que nos diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos e pelos que nos perseguem. Não há contradição alguma você, olhando para um salmo como este aqui, um salmo imprecatório, não há contradição alguma com o ensinamento do Senhor Jesus. Muito pelo contrário. Como eu disse, um salmo imprecatório é um pedido de socorro a Deus, que faça justiça pelo seu servo que está sofrendo pelas maldades dos inimigos. Por isso mesmo é importante a gente ter duas verdades em nossa mente quando nós nos deparamos com um salmo imprecatório, ou com a nossa vontade de orar imprecatoriamente. Alguém está fazendo mal a você, e aí você diz assim: então a Bíblia me dá autorização para orar dessa forma, então eu vou orar: Senhor, mata aquele miserável. Não é isso, né? Nós temos no Novo Testamento um caso muito típico dos dois irmãos discípulos de Jesus, Tiago e João, que ao verem algumas pessoas zombando ali de Cristo, zombando dos discípulos, eles disseram para Jesus: Senhor, queres que oremos a Deus pedindo fogo do céu para matar essas pessoas? É muita petulância, não acha? Você dizer isso para Jesus é muita ignorância, é muita arrogância. É muito diferente de um salmo imprecatório isso. Um salmo imprecatório, a pessoa ora pedindo a Deus: Senhor, faça justiça por mim de acordo com a Tua vontade. Eu me conformo à Tua vontade. Não é a minha vontade que tem que ser feita, é a Tua vontade, Senhor. Mas eu entrego nas Tuas mãos este meu caso. Por isso, duas verdades nós não podemos jamais esquecer. A primeira é que quando nós oramos imprecatoriamente, nós temos que ter certeza de que somos justificados, fomos justificados por Cristo e somos justos aos olhos de Deus.
Por quê? Porque se eu estiver vivendo uma vida torta, essa minha oração não será uma oração recebida por Deus, porque será uma palavra de vingança, e a vingança pertence ao Senhor, não a nós. E se orarmos assim, estando nós com a nossa vida totalmente torta na presença de Deus, ao orarmos pedindo que Ele faça justiça, podemos nós ser o alvo dessa justiça, a justiça de Deus pode se respingar em nós, e nós mesmos podemos sofrer os danos do que nós pedimos. Por isso que precisamos estar em Cristo Jesus. E a outra verdade é que, quando nós orarmos assim, o nosso alvo tem que ser a glória de Deus. O meu alvo, se eu orar imprecatoriamente, não é para fazer mal a alguém, não é uma macumba evangélica, não é uma macumba bíblica isso aqui. Se você estiver pensando assim, você está agindo igualzinho aos ímpios, fazendo trabalhos para fazer mal para a vida dos outros. Não é assim. Se você vai orar a Deus, Senhor, eu coloco nas tuas mãos a vida daquela pessoa que está fazendo mal para mim, está me prejudicando, eu coloco nas tuas mãos a vida dessa pessoa. O seu objetivo não deve ser o mal daquela pessoa. O seu objetivo tem que ser a glória de Deus. Que Deus seja glorificado na vida daquela pessoa. Que Deus seja glorificado salvando aquela vida, libertando-a do seu pecado e da sua condenação e transformando-a num filho dele. Ou que Deus seja glorificado como Deus justo, que tem o direito de exercer vingança. Aliás, Ele diz isso. Ele nos ordena que nós não vinguemos, porque a vingança pertence a Ele, e Ele é quem vai retribuir a cada um. Compreendido isso, ressaltando essas verdades, então nós vimos que esse salmo ele tem 4 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 5, ele é uma queixa. O salmista Davi apresenta a sua queixa diante do Senhor, e ele declara que Deus é o Deus do seu louvor, Deus é o Deus da sua alma, a sua alma se deleitava em louvar o Senhor, ele tinha todo o seu prazer em Deus, ele buscava a Deus, Deus era a pessoa mais importante para ele. E ele abre o salmo dessa forma: ó Deus do meu louvor. E ele então entrega a sua queixa diante do Senhor, ele derrama o seu coração diante de Deus. Do versículo 6 ao versículo 20, nós vemos então a imprecação. A maior parte deste salmo trata-se da imprecação, essa oração em que Davi pede a Deus que faça justiça por ele. Mas se você lembra, você esteve aqui há 15 dias atrás, você lembra que este salmo não está falando apenas de Davi, este salmo está apontando para o Senhor Jesus Cristo. No versículo 5, você vê versículo 8, você vê a seguinte expressão: e tome o outro o seu encargo. Essas palavras foram usadas por Pedro, lá em Atos 1, versículo 20, falando de Judas Iscariotes, aquele que traiu o Senhor Jesus. E ele falou, Judas havia suicidado, alguém tinha que ocupar o seu lugar no colegiado apostólico, então Pedro cita essas palavras, que tome o outro o seu lugar. Então, aqui nós temos uma profecia apontando para Jesus Cristo. E para que fique ainda mais claro, no verso 25, diz assim: quando me veem, meneiam a cabeça. O versículo 25 foi literalmente citado por Mateus e Marcos, falando de Jesus na hora da crucificação. As pessoas passavam em frente ao Senhor Jesus e meneavam a sua cabeça, zombavam dele, meneando a cabeça, zombando do Senhor Jesus. Então este salmo está falando do sofrimento daquele que foi conhecido como homem de dores e que sabe o que é padecer. Este salmo aponta para o Senhor Jesus, para o sofrimento do Senhor Jesus. E quero convidar você a olhar para este salmo dessa forma: o Senhor Jesus orando, o Senhor Jesus pedindo a Deus que faça justiça por ele.
que estava sendo vituperado, humilhado, maltratado e morto por pecadores miseráveis. A terceira parte desse salmo vai do versículo 21 até o versículo 29. Então daqui para frente a gente continua então o salmo. E do versículo 21 ao versículo 29, nós temos o clamor. O salmista apresenta a Deus o seu clamor. É diferente da queixa. Lá no começo ele fez uma queixa ao Senhor. Agora ele clama ao Senhor. Primeiro ele apresenta as dores do seu coração, o que estava incomodando a sua alma, ele coloca diante do Senhor. Agora ele clama ao Senhor por socorro. E esse clamor, do versículo 21 ao versículo 29, vamos lá. No versículo 21, mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Observe que a oração do salmista aqui estava concentrada na glória do nome do Senhor. Ele não pede: Senhor, ouve a minha oração porque eu mereço, ouve a minha oração porque eu sou um homem bom, ouve a minha oração porque eu sou justo, eu faço tudo certinho. Não. Ele parte do ponto de que ele não merece nada. Se há algo com o qual nós devemos nos preocupar, é com a glória do nome do Senhor. E ele diz: age por mim, por amor do teu nome. Observe, meu irmão, que se a sua oração não estiver comprometida com a glória de Deus, ela não será atendida por Ele. E aí a gente começa a pensar: puxa vida, se eu colocar na ponta do lápis todas as orações que eu fiz ao Senhor, eu verei que boa parte delas, se não a maioria delas, não foram atendidas. Por quê? Porque conforme 1 João 5,14, a confiança que podemos ter em Deus é esta: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos atenderá. Se nós estivermos pedindo algo de acordo com a nossa vontade, mas que não estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele não atenderá. E não por pirraça, não porque Ele é um Deus cheio de manias, egocêntrico, não, de jeito nenhum. Ele é perfeito, Ele é santo. Mas é porque a nossa oração não está comprometida com a glória do nome do Senhor. Quando você pedir a Deus que faça justiça por você, é para que as pessoas vejam o nome de Deus sobre você, a glória do nome de Deus sobre a sua vida. Para que as pessoas olhem e digam assim: vejam o que Deus fez por ele. Esse deve ser o nosso objetivo. Nenhuma oração se sustenta diante de Deus se não estiver alicerçada, embasada na misericórdia de Deus e alvejando a glória do Senhor. Se você estiver pedindo para Deus coisas que não estão visando a glória de Deus, sua oração não será atendida. E não entenda isso como um ato de pirraça de Deus, muito pelo contrário. É um ato da misericórdia de Deus, protegendo você do seu pior inimigo, você mesmo. Quantas orações nós já fizemos que não estiveram nem um pouco comprometidas com a glória de Deus? Quantas igrejas têm ensinado isso? Você tem que orar, exercendo a sua fé, determinando, exigindo que Deus te abençoe, porque Ele prometeu. Se Ele prometeu, você tem que exigir. Meus irmãos, se Deus prometeu, nós não temos que exigir nada. Se Deus prometeu, nós temos apenas que confiar e crer e nos submeter a Ele. Ele fará, quando quiser, como quiser, para a glória dEle. A nossa oração deve ser um meio
de exaltarmos a glória de Deus e não somente o nosso próprio benefício. Se você está orando, buscando o seu próprio benefício, você não está orando de acordo com a vontade de Deus. Davi continua: porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o meu coração, vou passando como uma sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto, de tanto jejuar os joelhos me vacilam, de magreza vou mirrando a minha carne, tornei-me para eles objeto de opróbrio, quando me veem, meneiam a cabeça. Do versículo 22 a 24, nós vemos Davi olhando para si, e olhando para o seu coração, ele se vê devastado por uma angústia terrível. Ele usa aqui algumas figuras, ele diz que ele está aflito, dentro dele o seu coração está ferido, machucado. Os ataques que os inimigos lhe fizeram, as mentiras que foram ditas a respeito dele, o mal que eles lhe fizeram, mesmo ele tendo feito bem a eles, destroçava o seu ser. Mas preste atenção, o que Davi passou nem se compara com o que Cristo passou. Morrendo pelos pecadores e os pecadores zombando dele. Morrendo na mão de homens iníquos em favor de pecadores. Ele morreu. Se há alguém que sabe o que é sofrer, esse alguém é o Senhor Jesus. Volto nisso daqui a pouco. Davi continua dizendo que ele vai passando como uma sombra que se declina, né? Ao fim do dia, conforme o sol vai se pondo, a nossa sombra vai esvanecendo e vai desaparecendo também. Davi sentia a sua vida assim, sentia que estava indo embora. Mas quando olhamos para a cruz do Calvário, vemos Cristo também da mesma forma. Suportou uma dor intensa, uma dor que nós jamais poderemos imaginar. Um crucificado geralmente levava de 3 a 4 dias, às vezes até 5 dias para morrer. Cristo morreu em 3 horas. Nós não fazemos ideia do sofrimento que foi o de Cristo lá na cruz. Porque o seu sofrimento não foi apenas físico. Ele estava levando sobre si a condenação que pesaria sobre todo o seu povo de todos os tempos. Todos os salvos foram salvos por causa de Jesus, e sobre ele estava o nosso castigo, o castigo que nos traz a paz, pesou nos ombros de Jesus. Nós não fazemos ideia do sofrimento dele. E enquanto ele fazia o bem, as pessoas lhe faziam o mal. Mentiras foram ditas a respeito de Jesus. O julgamento que ele teve foi totalmente mentiroso. Se Davi sofreu com as calúnias dos seus inimigos, muito mais sofreu o Senhor Jesus, muito mais calúnias foram ditas a respeito do Senhor Jesus. E todas elas mentirosas, não tinham um embasamento sequer de verdade, um resquício sequer de verdade. Tudo fraudulento, tudo mentiroso. No versículo 23 a 24, Davi fala dos ataques externos que ele recebia. Todos nós já passamos por isso. A gente faz o bem e em troca recebemos o mal. Quem nunca passou por isso? Como isso machuca a gente, não é mesmo? Mas e quando nós fizemos o contrário? E quando nós fizemos o mal àqueles que nos fizeram bem? Interessante como a nossa memória nessa hora é seletiva, né? A gente não esquece o mal que nos fizeram, mas o mal que a gente fez, não foi tão mal assim, né? E se a gente admite que fez mal a alguém, a gente não acrescenta dizendo, mas foi porque ele fez isso. Não é assim? Como nós somos vis, como nós somos malignos, é impressionante. É só o Senhor Jesus nos soltar um pouquinho e nós nos perdemos em nós mesmos, de tão depravados que somos,
tão malignos que nós somos. Não se engane. Não se engane. Nós não somos bons do jeito que imaginamos que somos. Nós precisamos da graça de Deus o tempo todo. Até quando fazemos o que é certo, o pecado está ali, estragando tudo. Já te fizeram mal e você fez bem a essa pessoa? Mas e quando foi você que fez um mal a alguém que te fez bem? Antes de orar imprecatoriamente, tenha certeza de que você está protegido pela justiça de Cristo. Porque se você não estiver protegido pela justiça de Cristo, você sofrerá também os males e os danos que você pede em relação a outra pessoa. Ninguém mais do que Cristo sabe o que é sofrer. Nós lemos na liturgia agora há pouco o profeta Isaías, capítulo 53, e ali o profeta Isaías nos mostra o sofrimento de Cristo. Ele fala que a sua aparência era como a de um fraco e moribundo, versículo 1 e versículo 2 de Isaías 53. Ele era desprezado e rejeitado, homem de dores e que sabe o que é sofrer, e de quem os homens escondem o rosto, desviam o olhar, meneiam a cabeça, zombando, versículo 3, e mesmo tomando sobre si os nossos pecados e mazelas, nós olhávamos para ele e o reputávamos por aflito e ferido de Deus, versículo 4 de Isaías 53. Ele foi moído e traspassado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. O castigo que caiu sobre os ombros dele trouxe a nós a paz com Deus. Estamos em paz com Deus porque Cristo morreu em nosso lugar. Sobre ele caiu o castigo da iniquidade do seu povo, versículo 6. Foi oprimido e humilhado, e em momento algum abriu a sua boca para se defender. Como ovelha muda foi levada perante os seus tosqueadores, versículo 7. E ele foi julgado injustamente e ceifado como se fosse um criminoso, versículo 8. E aí nós ficamos reclamando e dizendo do nosso sofrimento, não é mesmo? E aí nós ficamos dizendo que somos pessoas que estão sofrendo. Oh, quanto eu tenho sofrido, oh, como eu sofro. Se olharmos para Jesus, nós vamos ver o que é sofrimento de verdade. O que é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Então, quando você for orar, pedindo a Deus que julgue a sua causa diante de uma pessoa que lhe está fazendo mal, tenha certeza de que o seu sofrimento realmente é tudo isso que você diz que é. Ou se não é a tua impaciência, se não é a tua falta de paciência com a pessoa que está levando você a agir da forma como você está agindo. Deus não vai ouvir uma oração de um impaciente, de alguém que experimentou uma dorzinha, experimentou uma adversidadezinha e agora já começa a dizer: Senhor, atenda a minha causa, olha o mal que a pessoa está me fazendo. Deus não tem compromisso com esse tipo de oração. Mesmo em profunda aflição, Davi, voltando aqui para o texto, Davi, ele ao escrever esse salmo, tipificando aqui a pessoa de Jesus, ele concentra-se na glória de Deus. No verso 26 e 27 ele diz: socorre-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Olha o compromisso do salmista quando ele pede o socorro de Deus. Ele não está pedindo: Senhor, salva-me e mostre para as pessoas que eu sou o seu queridinho, e mostre para as pessoas que eu sou
uma pessoa especial. Não. O que Davi está dizendo é: Senhor, socorra-me. E quando as pessoas olharem para mim, este moribundo, este aflito, cujo coração está ferido, cuja vida se esvai como uma sombra que se declina, quando as pessoas olharem para mim, que vejam em mim um ser fraco, que não tem poder nenhum, mas que foi salvo pelo teu poder, foi salvo pela tua glória, pela tua misericórdia. É justamente isso que Paulo aprendeu quando ele orou ao Senhor pedindo que tirasse da vida dele aquele espinho na carne. Não sei o que era aquele espinho na carne, se era uma enfermidade, se era um pecado no seu coração, não sei dizer. Eu sei que ele orou a Deus 3 vezes pedindo: Senhor, afasta de mim esse espinho na carne, que é um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Interessante que ele diz: esse espinho na carne, Deus colocou na minha carne como um mensageiro de Satanás para me dar tapas no rosto, para me esbofetear, para que eu não me ensoberbeça, para que eu não me ache o tal. Um pouco antes ele havia contado da sua maravilhosa experiência de ter ido até o 3º céu, e ele disse: eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei como foi, só sei que eu estive lá. Mas ele levou 14 anos para contar essa experiência, ficou 14 anos com essa experiência guardada no seu coração. Imagine você tendo uma experiência dessa. Hoje, com essa mania de fazer selfie, é capaz até de dar um jeito de levar o celular para fazer selfie lá, para mostrar que você esteve lá, né? Ou correria, colocaria nas redes sociais: estive no 3º céu. Cheguei no 3º céu. Sei. Mas Paulo levou 14 anos. Ele lutou contra aquilo no seu coração. E quando as pessoas estavam chamando ele de arrogante, chamando ele de usurpador, alguém que estava usurpando o título de apóstolo, ele falou: peraí, então vou mostrar para vocês quem que eu sou. Mas aí ele fala: eu estive lá. De que jeito eu não sei, se foi fora do corpo ou no corpo, não sei como, mas eu estive lá. E eu vi palavras inefáveis que não é lícito referir a vocês. Coisas maravilhosas. Mas para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbecesse. Aquele espinho machucava muito mais do que a carne de Paulo. Aquele espinho machucava o seu coração. E dizia para ele: Paulo, você é pequeno. Aliás, esse é o significado do nome Paulus, do latim: pequeno. Eu sou pequeno. E ele vai dizer mais: eu sou fraco. Eu me gloriarei muito mais nas fraquezas, nas injúrias, porque quando sou fraco, então é que sou forte, porque sobre mim repousa o poder de Deus. E é isso que nós temos que mostrar para o mundo. Um pregador muito querido dos nossos irmãos aqui, o pastor Paul Washer, ele diz: não existe esse negócio de grande homem de Deus, não existe esse negócio de grande pregador, não existe esse negócio de grande mensageiro, não existe isso. O que existe é pecador, um pecador agraciado com a misericórdia de Deus e chamado para pregar o Evangelho, e só. O que existe é um grande Deus, um Deus todo-poderoso, esse Deus, cujo poder e glória e majestade são infinitos. Este Deus é que existe, Ele sim é grande. E quando nós somos fracos, quando nós nos vemos fracos, então é que vemos o poder, aí vemos a força, o poder de Deus sobre nós. Mas ainda continuamos fracos. A diferença é que continuamos fracos, mas sustentados pelo poder de Deus, sustentados pela mão de Deus e apoiados por ela.
Socorre-me, Senhor, para que as pessoas vejam que foi o Senhor quem fez isso. O Senhor tem que ser glorificado, não é? E ele continua, verso 28. Ele continua orando a Deus, dizendo: amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia os teus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Há um certo desdém nas palavras de Davi, aqui no versículo 28. Senhor, eles me abençoam, mas daí o Senhor me abençoa. Eles me abençoam, e daí? O Senhor me abençoa. Nós já vimos lá no versículo 17 que o ímpio, ele amou a maldição e a maldição o apanhará. Ele não quis a bênção e a bênção se apartará dele. E agora, agarrado à maldição, esses ímpios amaldiçoam os servos de Deus. Irmão, preste atenção, não existe esse negócio de maldição na vida dos servos de Deus. Não existe essa besteira que é ensinada por aí de maldição hereditária, porque teu avô ele era assassino, então você carrega o DNA de um assassino e você também é um assassino. Não. O teu avô é o teu avô, ele cometeu o pecado dele diante de Deus, ele vai responder diante de Deus. Você responderá pelos teus pecados diante de Deus. Ah, mas há uma maldição hereditária na minha família, que pai, irmão, você não está em Cristo, você não é nova criatura, as coisas antigas já não se passaram, não se fizeram novas. Você não está guardado pela poderosa mão de Deus, e daí que estão te amaldiçoando? Deus está lhe abençoando. Isso é, se você está na presença dele. Eu tenho tomado muito cuidado com esse negócio de dizer: vai com Deus, Deus te abençoe. Eu não sei onde você vai, eu não sei o que você está querendo fazer. De repente você vai sair para fazer alguma coisa errada e vai com Deus, Deus te abençoe. Não. Também não vou fazer igual lá Tiago e João. Manda um raio, Senhor, frito ou miserável. Não vou fazer isso. Mas você precisa entender uma coisa. Se você quer a bênção de Deus na sua vida, da mesma forma que no verso 17, o ímpio, ele amou a maldição, e ela se grudou nele, o apanhou, ele não quis a bênção, e a bênção se apartou dele. Da mesma forma, o servo de Deus, ame a bênção de Deus, busque a bênção do Senhor, ande na presença do Senhor, seja você uma bênção para as outras pessoas. Abraão, antes de receber, no momento em que ele recebeu a promessa das bênçãos, ele também recebeu uma ordem do Senhor: sê tu uma bênção. Traduzindo isso para nossos dias, dê um bom testemunho da sua fé em Cristo, glorifique a Deus com o seu viver, glorifique a Deus com seus atos, palavras e ações. Mostre às pessoas que você está submisso, você é submisso a Cristo Jesus, você anda na presença dele. E se levantarem contra você, te amaldiçoam, não se preocupe, a bênção de Deus é maior. Não há maldição para aquele que foi abençoado por Cristo. Eu lembro de Balaão amaldiçoando, ou foi chamado para amaldiçoar Israel, e todas as vezes que ele foi para amaldiçoar Israel, ele abençoou o povo. Balaque ficou doido: que é isso que você está fazendo? Chamei você para amaldiçoar e você está abençoando. Como que eu vou amaldiçoar aquele povo que foi abençoado por Deus? E aí eu escuto crente hoje em dia dizendo assim: toma cuidado, aí macumba pega. Tem crente que fica preocupado quando a sexta-feira é 13. Gato preto, então, coitado do bichinho, né?
cheios de superstições. Cheios de superstições, crendices. Não mexe com aquilo ali não, que ali é uma macumba, não mexe com aquilo ali não, porque isso pode voltar contra você, você não sabe o poder que isso tem, irmãos. Que fé é essa que você tem em Cristo Jesus? Preste atenção, não estou mandando você sair por aí caçando macumba e chutar. Não precisa disso. Também não estou mandando você respeitar essas coisas. Isso aí são coisas do inimigo, malignas. Mas suponhamos, um belo dia você acorda de manhã, ao abrir a porta da sua casa está uma macumba na sua porta, alguém fez uma macumba para acabar com a sua vida. Sabe o que você faz? Pega a vassoura, recicla o que é reciclável, o que é lixo podre, joga fora. Não, vai trabalhar sossegado, confia no Senhor Deus. Não tem como amaldiçoar aquele que foi abençoado pela graça de Deus. E quem tentar fazer isso vai sair coberto de ignomínia, de vergonha, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica, como uma veste. Eles ficaram confusos. Mas como é? Eu estou amaldiçoando o sujeito ali. E esse trabalho é forte. Esse trabalho é bom, é forte. E por que não pega nele? Não pega, sabe por quê? Porque sobre ele está a bênção do Senhor. Confie no Senhor Deus. Comprometa-se com a glória do Senhor Deus. A glória de Deus deve mover o nosso coração o tempo todo, especialmente quando o nosso coração estiver desejoso por algo. O que você está pedindo a Deus em oração? Eu pergunto a você, nas suas orações que você tem feito a Deus, a glória de Deus é o alvo das suas orações? Pode até ser uma coisa boa que você está pedindo, a cura de uma enfermidade, a solução de um problema, mas você está realmente preocupado com a glória de Deus? Quando você faz essa oração pedindo ao Senhor, você está preocupado em glorificar o nome do Senhor? Os dois últimos versículos deste salmo apontam para um voto. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar dos que lhe julgam a alma. Na parte final deste salmo, então, nós temos um voto que Davi faz a Deus. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Um voto. Há pouco a nossa irmã fez um voto a Deus aqui. Ela mostrou o que ela crê. Eu creio Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na Igreja de Cristo. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, suficiente, e é a minha única regra de fé e prática. Adoto os símbolos de fé da igreja e tudo mais. Depois ela fez essa promessa. Prometo, tal, prometo isso, prometo isso. Ela fez votos ao Senhor. E eu tenho o costume de dar por escrito para que você não se esqueça. Aconselho você fazer uma moldura, colocar isso em algum lugar visível, e todos os dias você ler o voto que você fez para Deus aqui hoje. No caso a nossa irmã, no caso você que já fez a sua profissão de fé. Quando um irmão ou uma irmã faz a sua pública profissão de fé, é um momento também da igreja rever os votos que um dia fez diante de Deus. A Sara fez um voto agora, na sua pública profissão de fé. Daqui uns anos será o voto no casamento. Quando vierem os filhos, ao batizá-los, votos também. Um jovem, um rapaz, faz a profissão de fé.
depois pode vir a ser a mesma coisa, se casar, ter filhos, pode vir a ser um oficial da igreja, falar votos também. E a questão é, estamos cumprindo os votos que fizemos um dia? Lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz que Deus não se agrada de voto de tolos. Sabe o que é voto de tolo? É alguém que faz um voto que não está intencionado cumprir. É alguém que faz um voto só por fazer. Algum tempo depois se esqueceu. Sabe quando isso acontece muito? Quando o cara não é crente ou a moça não é crente, mas namora alguém que é crente. Mas já começa por já estar errado. Mas se eles vão para o casamento, né? Vão para o casamento. O cara finge que é crente, porque ele quer casar com a moça. Não, eu vou com você e tal. E a moça, olha que maravilha, converti ele agora é crente em Cristo Jesus. E aí ele faz os votos aqui e tal, pouco tempo depois desaparece e arrasta ela junto. Entenda, por favor, casamento misto não é uma questão de racismo, uma questão de preconceito, não é isso não. Casamento misto é algo que Deus proíbe, porque é uma questão religiosa, é uma questão espiritual. São deuses diferentes sendo adorados no mesmo lar. E um lar dividido assim não subsiste. Ou aquela pessoa, ou aquele homem, aquele irmão que tem o desejo de ser proeminente, tem o desejo de ser visto o tempo todo. E aí então ele sabe que uma maneira boa de fazer isso é ele se tornar um oficial da igreja, um diácono, um presbítero, um pastor. E aí ele dá um jeito e vai, vem, consegue e é ordenado ao oficialato da igreja. Fez votos, mas não cumpre. Eu estou cansado de ver pastor fazer isso. É minha tristeza. Pastor, o homem que quer ser um pastor da igreja, quer ser visto, conhecido, ter proeminência diante das pessoas. No dia da ordenação ele fez um monte de promessas, prometo isso, prometo aquilo e tal. Quando ele se torna pastor, ele faz o que ele bem entende na igreja. Como por exemplo, a irmã Sara, aqui na sua pública profissão de fé, ela disse que prescreve os símbolos de fé da nossa igreja, que são o catecismo maior, o catecismo menor e a confissão de fé, que são ferramentas para interpretar as escrituras. Um pastor também, um candidato ao pastorado, um homem que está sendo ordenado ao pastorado, no dia da sua ordenação, ele faz essa mesma promessa. Mas é a coisa mais triste de ver, são pastores que depois que se tornam pastores, vem dizendo, símbolos de fé são coisas do passado. Nós não precisamos disso. Nós precisamos reinterpretar a Bíblia para o nosso tempo. Assim como eles fizeram no passado, nós temos que fazer agora. Então por que jurou? Então por que prometeu? Por que fez voto? Se não vai cumprir? Se você tem intenção de adulterar, se você tem intenção de trair o seu cônjuge, por que você vai se casar? Se você está nessa de que se não der certo eu me separo, então por que vai se casar? Por que vai fazer votos? Não estou falando de erros, você pode cometer erros no decorrer da sua vida. Peça perdão ao Senhor e vai em frente, quer construir e vai em frente. Mas eu estou falando aqui dessas pessoas que são deliberadas em seu coração, têm o propósito deliberado em seu coração de não cumprir o que prometeram. Davi disse, muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Preste atenção aqui, ele vai dizer, e também louvá-lo-ei no meio da multidão.
Aqui ele fala tanto de um louvor individual, quanto de um louvor congregacional. Ele diz: eu quero louvar ao Senhor com os meus lábios, e eu louvarei o Senhor com os meus lábios. É algo pessoal. Mas eu louvarei o Senhor também no meio da multidão. Louvor congregacional. Não existe esse negócio de ser crente sozinho na sua casa, separado. Você não precisa da igreja. Não existe isso. Você deve louvar a Deus na sua individualidade, na sua casa. Louve ao Senhor lá, sem dúvida alguma. Mas você precisa da igreja, precisa do corpo de Cristo, e louvar a Deus junto com o corpo do Senhor, porque nós somos membros uns dos outros. Eu não deixei meus dedos em casa para vir para a igreja hoje, eu não deixei minhas orelhas em casa. Todos os membros do meu corpo estão no meu corpo. Da mesma forma, irmãos, nós temos que prezar essa comunhão com os irmãos. Encerrando, irmãos, não deixe seu coração ser dominado pelo desejo de vingança. Para que isso não aconteça, confie em Deus e peça a Ele que cuide da sua causa. Além disso, em cada momento, em cada pensamento, em cada palavra, ação da sua vida, viva para a glória de Deus. Queira vê-lo ser honrado na sua vida em todo o tempo. Somente um coração comprometido com a glória de Deus aqui desfrutará da glória de Deus lá. Se alguém está lhe fazendo mal, coloque nas mãos do Senhor e diga: Senhor, julga minha causa, faça aquilo que a tua justiça quiser fazer. Entregue ao Senhor, confie ao Senhor. Ele sabe como retribuir a cada um. Ele é justo. Confie em Deus. Amém.